O grande mestre Xion com certeza foi um dos cavaleiros de ouro mais poderosos de sua época, porém você sabe como ele foi derrotado por Saga de Gêmeos? Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre o grande mestre Xion de Ares. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, as 4 faces de Xion. A primeira vez que Xion mostra seu rosto em Cavaleiros do Zodíaco foi exatamente na saga clássica de Hades, quando ele foi ressuscitado para ajudar na invasão do Santuário de Atena. Dessa vez é dito que Xion teria sua aparência de 18 anos de idade, quando estava no auge de sua força. Aqui Xion é representado por longos cabelos esverdeados. Essa aparência é tida como base para Megumi Okada em episódio G e Shiori Teshirogi criar também a sua versão de Xion na saga The Lost Canvas. Mas como sabemos, em Cavaleiros do Zodíaco, o passado canônico, que retrata a Guerra Santa do século XVIII, acontece na saga Next Dimension. E nessa saga, Xion é mostrado com uma outra aparência, possuindo cabelos curtos e loiros. Porém, meus amigos, anteriormente nós já teríamos sido apresentados a uma outra aparência de Xion na saga clássica, sendo essa a sua aparência de grande mestre do santuário. Apesar de não vermos seu rosto, sabemos que Xion é representado com cabelos longos e castanhos, o que acaba sendo muito diferente das outras duas versões apresentadas na saga clássica e também da versão apresentada em The Lost Canvas. Curiosidade número 2, o treinamento de Xion. Em sua juventude, Xion treinou junto de Doko e Suikyo para se tornar um cavaleiro de Atena. E durante esse período, eles criaram um forte laço de amizade que os tornavam inseparáveis. Em algum momento durante o treinamento, Suikyo e Xion salvaram Doko de uma leoa gigante que os atacou por pensar que eles iriam atacar seus filhotes. Após a morte da leoa, Kaiser, o Cavaleiro de Ouro de Leão, acaba adotando os filhotes. Parte do treinamento de Doko e Xion também foi supervisionado pelo Cavaleiro de Prata Odisseus de Ofilco, sendo que até mesmo Odisseus teve seu corpo queimado em um incidente na Ilha Canon, onde Xion e Doko ficaram perdidos em meio ao vulcão que entrou em atividade, e Odisseus acaba salvando os dois. Curiosidade número 3, Xion era um cavaleiro de bronze, apesar de ter como parceiro de treino Doko e Suikyo, que acaba se tornando um cavaleiro de prata. Xion primeiramente se tornou um cavaleiro de bronze. Isso mesmo, meus amigos, é revelado que em Next Dimension tanto Xion quanto Doko foram cavaleiros de bronze antes de conseguirem as armaduras de ouro. Suikyo, que era um pouco mais velho e treinava com eles, acaba se tornando o cavaleiro de prata da constelação de Taça. Até mesmo os demais cavaleiros de ouro do século XX treinaram em determinado momento junto de Doko e Xion, porém podemos perceber que eles conseguiram despertar o sétimo sentido antes dos dois. Quando Xion e Doko finalmente se tornam cavaleiros de ouro, podemos dizer que eles acabam sendo os novatos do time. Isso porque todos os seus amigos de treinamento na infância já haviam se formado como cavaleiros de ouro. Curiosidade número 4, como Xion se tornou Cavaleiro de Ouro. Logo no início da saga Next Dimension, nos é mostrada uma reunião entre Xion, Doko e o grande mestre do século XVIII. A Guerra Santa daquela época havia acabado de começar, e então o grande mestre acaba promovendo Xion e Doko a Cavaleiros de Ouro, lembrando que esses dois haviam se tornado Cavaleiros de Bronze, deixando a entender que então ambos seriam mais fracos que os demais Cavaleiros de Ouro de sua era, ou pelo menos possuíam um baixo nível de habilidades nesta época. E como primeira batalha, os dois acabam enfrentando logo de cara um juiz do inferno, sendo esse Vermir de Griffon. O espectro consegue subjugar facilmente os dois cavaleiros, isso porque, meus amigos, eles estavam lutando dentro da barreira de Hades, que reduz o poder de um cavaleiro a 10%. Curiosidade número 5, Áries e Libra enfrentam Capricórnio e Touro. Logo depois que conheceram o tema de Pégaso e enfrentaram Vermir de Griffon, eles descobrem que Suikyo agora é o espectro de Garuda. Xion e Doko retornam para o santuário e lá são confrontados por Ox de Touro e Izo de Capricórnio.
Ox e Izo estavam castigando os dois Cavaleiros de Ouro que agiram sem pensar nas consequências, tentando invadir o castelo de Hades sozinhos. E nesse momento também percebemos que Izo de Capricórnio e Ox de Touro tinham uma cosmo-energia muito grande e castigaram Xion e Doko facilmente com seus poderes. Curiosidade número 6, as batalhas de Xion em Next Dimension. Após o início da história de Next Dimension, Xion volta a proteger a primeira casa zodiacal, e lá o Cavaleiro de Ouro acaba enfrentando diversos adversários. O Cavaleiro de Ares acaba enfrentando Shun de Andrômeda e Tema de Pégaso, e os derrota facilmente. Após isso, ele enfrenta também Suikyo de Garuda, o seu antigo amigo. Suikyo acaba superando os poderes de Xion, que é salvo em um último momento por ninguém menos do que o Ikki de Fênix, que havia voltado ao passado, assim como Shun. Até então, o último confronto de Xion nesta saga foi contra o 13º Cavaleiro de Ouro, que voltou à vida. Sim, meus amigos, o Cavaleiro de Prata, Odisseu Jofilco, que havia morrido anos antes, acaba voltando à vida como sendo a reencarnação do 13º Cavaleiro de Ouro, chamado Asclépio. Ele enfrenta Xion de Ares e o supera facilmente, sendo que após a batalha entre os dois, Xion cai em um sono profundo, enquanto Odisseus sobe às 12 casas zodiacais. Curiosidade número 7, o futuro de Ares. Mesmo a saga Next Dimension não tendo terminado ainda, sabemos pela saga clássica que Xion e Doko são os únicos cavaleiros sobreviventes da Guerra Santa do século XVIII, enquanto Xion se torna o Grande Mestre e é encarregado de proteger o santuário e treinar a nova geração de cavaleiros. Doko de Libra é encarregado de vigiar o selamento das 108 estrelas malignas de Hades e também ganha o poder do Misofeta-. Xion, com o decorrer dos anos, acaba envelhecendo e, de acordo com o mangá, chega até os seus 248 anos. Porém, Xion não tinha o poder do Misofeta- igual Doko, que fazia o seu coração bater em um ritmo mais lento, podendo a qualquer momento recuperar sua juventude. Xion teve um trabalho mais difícil e, com o decorrer dos anos, construiu uma nova geração de cavaleiros, tendo como principal discípulo o jovem Mudiares. Porém, sabemos que Xion também teria treinado os demais Cavaleiros de Ouro clássicos, ao menos em seus primeiros anos de treinamento básico no santuário. Curiosidade número 8, Xion cuidou de Saga e Canon ainda bebês. Você sabia que Xion de Ares cuidou de Saga e Canon quando os irmãos gêmeos ainda eram bebês de colo? Essa história é canônica e nos foi contada no capítulo especial do mangá intitulado Sansei Origem, onde nos é mostrada a origem de Canon e Saga. Nesse mangá, enquanto Xion conversava telepaticamente com Doko de Libra, duas estrelas cadentes caem no santuário. Essas duas estrelas eram bebês que foram enviados até a casa do signo de Gêmeos. Saga e Canon nasceram com brilho dourado, tendo desde o nascimento o sétimo sentido desperto, e por isso, assim como Atena, quando nasce, é transportada em forma de estrela até o santuário, o mesmo aconteceu com os dois cavaleiros. Sendo assim, sabemos que Xion cuidou dos dois irmãos desde o seu nascimento, o que é algo triste de se pensar ao lembrarmos que Saga matou o Grande Mestre cruelmente. Curiosidade número 9, como Saga matou o Grande Mestre Xion. De acordo com o mangá, Saga teria matado o Grande Mestre do Santuário há 13 anos atrás. Isso aconteceu porque Saga queria o posto de Grande Mestre, e Xion até então teria escolhido Aioros de Sagitário para ser o novo mestre. Saga, sendo influenciado por sua parte maligna, acaba se revoltando e cria um plano para matar o mestre. Originalmente, Saga seria um homem muito bondoso e de uma presença iluminada. Até mesmo Aioros o admirava e dizia que o geminiano o superava tanto em poder quanto em bondade. Porém, no lado escuro de seu coração, Saga esconde um segredo. Ele possuía um espírito maligno chamado Lemuri. Esse espírito foi implantado em seu corpo quando Saga ainda era um bebê, sendo essa parte maligna de Saga um espírito criado pela deusa Ker, a irmã de Thanatos e Hypnos. A parte maligna de Saga então acaba tomando o controle. Em uma reunião com o Grande Mestre Xion, Saga acaba o atacando e perfura o seu coração com um soco. Apesar de Xion ser um poderoso cavaleiro em seus tempos de juventude, agora ele tinha mais de 200 anos e seu corpo, cosmo e também habilidades já não eram mais os mesmos.
Mesmo que Xion tivesse tentado lutar contra Saga, ele teria perdido nesse momento. Muitas pessoas comparam The Lost Canvas e dizem que o grande mestre Sage não teria perdido para o Saga, porém algo semelhante acontece em The Lost Canvas. Sage acaba sendo atacado por astros de gêmeos, e ele somente sobrevive porque Asmita de Virgem estava ali para defendê-lo. Quando Sage confronta Astros pessoalmente, ele acaba perdendo e acaba sendo salvo também por Défteros, que mata o seu próprio irmão. Então a idade do cavaleiro sim faz a diferença para esse tipo de situações, como por exemplo a luta do mestre ancião contra Xion, que ressuscitou. Nessa ocasião, Xion estava muito mais forte que Doko, mas os dois apenas conseguem se igualar quando Doko volta a ser jovem. Curiosidade número 10, o legado de Xion. Apesar de Xion ser morto por Saga, o legado que ele deixou é gigantesco, tendo como discípulo Mudiares, que se tornou um grande reparador de armaduras, e posteriormente passou seus conhecimentos para Kiki. Xion também volta à vida na saga de Hades por uma boa causa, e acaba ajudando os Cavaleiros de Bronze. É ele quem restaura as armaduras dos 4 Cavaleiros de Bronze com o sangue de Atena, sendo esses Seiya, Shiryu, Shun e Yoga. Xion também revela o segredo da estátua de Atena, que na verdade ela seria a armadura sagrada da deusa. Na saga The Lost Canvas e em episódio G, Xion tem outros feitos extraordinários, e eu vou contar todos eles para vocês em um próximo vídeo. No mais, galera, comentem aí se vocês gostaram das curiosidades, e obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?